Se intitula Deuses Seculares, Religião da Arte, Ironia Romântica, em Álvares Azevedo e Cruz de Souza. A presente pesquisa de doutorado é um desdobramento do tema investigado em meu trabalho de mestrado. Nele, analisei a obra O Poema do Frade, de Álvares Azevedo, segundo a perspectiva do gênero fragmento, formulado pelo romantismo alemão. No texto alvaresiano em questão, destaca-se a figuração do narrador irônico como poeta frade, empenhado em uma discussão metapoética acerca da impossibilidade da epopeia e do heroísmo épico na modernidade prosaica e decadente, que banaliza as relações humanas e a poesia, esta última alegorizada na figura da prostituta Consuelo. No conjunto da poética alvaresiana, encontra-se um outro narrador figurado como poeta frade em O Livro de Fragmenticário, também inclinado às digressões de cunho metapoético. A formulação de um narrador no qual coincidem as figuras do poeta e do sacerdote, associadas à tendência experimental, irônica e fragmentária, surge no romantismo alemão vinculada à noção de Kunstreligion, isto é, religião da arte, que remonta à obra Eflúvios Cordiais de um monge amante das artes, de Heinrich Wachenholder. Recluso no espaço do mosteiro, seu monge-poeta dedica-se ao culto estético e à meditação problematizadora acerca da limitação das experiências humanas, desencadeada pelos excessos do racionalismo burguês, encarado pelos românticos como sinônimo de filisteísmo. Embora a noção de religião da arte seja mais associada à estética simbolista, ela conta com uma tradição romântica. Ao longo do século XIX, apresenta-se como um tema privilegiado de reflexão sobre a crise do lugar do poeta na modernidade, na medida em que o poeta critica a realidade desencantada e satisfatória e reage à expulsão ou rebaixamento da imaginação e do misterioso no conjunto das experiências humanas, reivindicando a imaginação e o misterioso como vias dignas e válidas de acesso ao conhecimento. Na perspectiva da noção de religião da arte romântica, a exploração da figura do poeta-sacerdote é uma dentre várias outras máscaras irônicas adotadas pelo poeta moderno. Construída sobre o princípio da ironia, a constituição da figura do poeta frade é fundamentada em um duplo movimento simultâneo, que aponta, nostalgicamente, para a figura do Vate antigo, em sua ligação com o poder criador, e, por outro lado, associa-se também à negatividade do tempo presente que rebaixa o poeta. Nesse sentido, é comum que a figura do poeta-sacerdote seja investida de traços demoníacos e aproxime-se da imagem do anjo caído, exilado dos céus, que reúne na mesma figura desarmônica vestígios do celeste e do terreno. Distanciado da divindade, o poeta busca redimensionar as analogias do poder criador ao explorar temas como o sopro e o verbo divino, como Faça-se a luz, Fiat Lux. Na Lira dos 20 anos, de Álvares de Azevedo, a centelha divina surge não como manifestação da luz divina ou esplendor solar diretos, mas se manifesta na claridade difusa da lua pálida, da lâmpada sombria, das diminutas estrelas, contrastando com a imensidão noturna. Distanciado das alturas celestes, o poeta procura a inspiração em vias alternativas, reminiscentes do sopro divino. Elementos aéreos como a brisa, a viração, o eflúvio, perfumes misteriosos, o suspiro, são encontrados em cenários naturais crepusculares, muitas vezes combinados ao beijo da amada, que desperta os lábios do poeta para o canto ou faz adormecer e entregar-se a sonhos e devaneios. No poema Desalento, de Lira dos 20 anos, o eu poético deseja beijar a cheirosa flor dos amores e pede-lhe seco, frescor febril e insano da noite à viração, capaz de insuflar o estado de delírio inspirado. Todavia, ele encerra esse poema deparando-se com o vazio do deserto estéril e a indiferença divina e amorosa combinados na imagem da aragem que o abandona. Cito um trecho do poema. Que me resta, meu Deus? Aos meus suspiros nem geme a viração, e dentro, no deserto do meu peito, não dorme o coração. Destituído do sopro divino, o suspiro do poeta não infunde mais vida, mas torna-se apenas expressão, não de alento, mas agora de desalento, ausência de fôlego, vigor e entusiasmos. Lira dos 20 anos apresenta outras variações do criador secular, como o Vate, divorciado das multidões, em Hinos do Profeta, o pastor, que é tardio ou moribundo, em Crepúsculo nas Montanhas, o poeta vadio e indigente, que é recorrente na segunda parte
da Lida dos 20 Anos. Por meio das máscaras duais que permitem a figuração do poeta na tradição literária, Azevedo promove não somente uma crítica ao presente, mas também a autoironia. A ênfase na defesa da fantasia e do poético consiste numa compensação à unilateralidade da razão que os românticos julgam limitar a vida, mas o artista irônico reivindica a livre conjugação da imaginação com a reflexão, sem eliminar uma ou outra. Pautada no duplo movimento da ironia romântica, a proposta estética de reaproximação simbólica das figuras do artista e do sacerdote não se reduz ao anseio de reposição ou reafirmação do dogma religioso tradicional, na medida em que a remissão ao vate antigo assinala a aguda consciência e melancolia decorrentes da distância que o separa do poeta moderno. Os poetas frades do poema do Frade, do livro de Frade Boticário, afirmam a descrença em relação ao momento presente, segundo eles hostil à poesia, e sugerem que sua reclusão no espaço do convento decorre não de uma suposta vocação religiosa, mas da possibilidade de assumirem, ainda que precariamente, a figura do esteta. Na temática da religião da arte, são recorrentes as descrições da opulência e da beleza estatuária de santas e pedrarias como estímulos não à fé, mas à fantasia criadora, como se observa, por exemplo, nos Elixírios do Diabo, de Hoffmann. Sensíveis à beleza e à transgressão, os libertinos poetas frases alvaresianos recriam suas incontáveis mitologias particulares, segundo o princípio do sobrenaturalismo natural cunhada por Abrams, de modo a afrontar a tendência hegemônica à univocidade de sentido e ao monopólio da verdade, almejados tanto pelo dogma religioso quanto pela ciência positivista. A multiplicação de sentidos e perspectivas é potencializada na poesia romântica ao acolher o paradoxo, a polissemia e a dissonância como dimensões constitutivas da verdade poética. A operação do sobrenaturalismo natural de que fala Abrams consiste no sistemático esvaziamento do dogma e na livre recriação subjetiva da noção de religiosidade como experiência estética, similar ao processo que Sidney Alves Cunha identifica no poema O Vagabundo, de Lira dos 20 Anos, no qual o eu poético afirma: "Não creio nos diabos, nem nos santos. Rezo a Nossa Senhora e sou vadio." Segundo a estudiosa, cito, esses versos afirmam a adesão à prática religiosa da oração e, simultaneamente, a descrença com o dogma cristão, constituindo o oxímoron do incrédulo crente. Isso permite que o poeta afirme a sua liberdade, quer para praticar o culto à Virgem, quer para se desvencilhar da filiação católica. Livre dela, o sujeito pode frequentar missas e transformar a igreja em um ponto de repouso, encontro amoroso e convivência social, menos em tempo de devoção religiosa. No Ateu que reza a Nossa Senhora, a absoluta liberdade desse Lazzaroni para com os costumes e a mentalidade de seu tempo permite-lhe provavelmente adotar com liberdade uma prática da qual desacredita. Fecha a citação. No movimento de multiplicação de sentidos e perspectivas da ironia romântica, é comum que as referências à atmosfera religiosa não se restringam apenas ao repertório cristão e desdobrem-se na livre mescla de variadas mitologias e panteões como o grego, orientais ou na exploração das lendas populares. Na persistente tarefa de revisitação e revisão do poeta novecentista na tradição literária, as noções de religião da arte e orientalismo costumam aparecer associadas, pois o artista busca recriar a força original do poético, emanada de um tempo primordial perdido. Movido pelo anseio de revitalização da civilização moderna, concebido em algumas vertentes do pensamento novecentistas como uma etapa decadente e cansada da humanidade. Na poética do simbolista Cruz de Souza, por sua vez, também se observa a exploração da dimensão noturna da experiência humana e a crítica à ambição universalizante das verdades científico-cristãs. O poeta explora também a figura do monge associado ao poético, mas especialmente a figura da monja, ou mais ainda da monja negra transfiguradora, como alegoria da poesia, e por meio deles exacerba a tendência simbolista, a radicalização da linguagem hermética e musical, que resgata a figura do arquipoeta antigo, detentor de magia e conhecimento absoluto e secreto, cifrado em linguagem oracular e hieroglífica. Na revisitação dos mitos da origem do universo, persegue-se a exploração da energia criadora naquilo que é primevo,
primitivo, ou ainda nas expressões que Cruz e Souza usa com frequência, inaudito, incognoscível, incógnito, ignorado, especialmente ignoto. No presente texto, comentarei mais detalhadamente a relação da noção de ignoto com aquela da noite africana formulada por Bastide, na Poética de Cruz e Souza, de modo a refletir acerca da imersão da alteridade sinistra do poeta ideal e do Brasil republicano, oculto sobre as luzes artificiais da Belle Époque. Para sondar a circulação da noção de ignoto no fim de século, teço algumas breves comparações com escritos de Charles Baudelaire e Euclides da Cunha. Nos prefácios a Flores do Mal, Baudelaire se refere à arte como terra incognitae, terra ignota, situada para além do cotidiano doméstico e bem regulado pela moral burguesa. O vocábulo latino incognitus derivou no francês inconnu, profusamente empregado na estética simbolista e traduzido em língua portuguesa como estranho, misterioso, desconhecido e ignoto. O culto ao inconnu do simbolismo contrapõe a linguagem enigmática esfíntica ao discurso civilizatório finsecular. No poema Bênção, Baudelaire apresenta o poeta moderno como exilado dos céus, amaldiçoado a uma existência prosaica, concebida como tedioso inferno secularizado. Nas estrofes finais, o eu lírico revela consciente da dolorosa batalha que deve empreender a fim de elevar-se a uma nobreza suprema, para que seu místico diadema seja só então originado de uma, cito, luz primeira, vindo de santo lar de raios primitivos, inapreensíveis a meros olhos mortais. É interessante ressaltar que essa descomunal luz poética ofusca a visão e diverge do princípio de esclarecimento científico que anseia pela clara apreensão do conhecimento aos olhos humanos. Como sugerido acima, no contexto das ideologias cientificistas e racistas do século XIX, o ignoto não surge como valor em si, mas reduz-se a uma expressão pejorativa, destinada a designar aquilo que é considerado atrasado, incivilizado, obscuro. Enigma a ser decifrado, superado, domesticado. Nas palavras de Luiz Costa Lima, cito, dentro de uma visada cientificista, a situação de desconhecido é tão só a etapa prévia e vencível do conhecido. Dentro dela não há lugar para a terra ignota. Fecha aspas. Embora a temática do ignoto seja especialmente cultivada na poesia, a expressão tornou-se mais célebre na literatura brasileira de fins do XIX, justamente em uma obra em prosa, dotada de profundas raízes cientificistas. Em Os Sertões, Euclides da Cunha se refere ao território nordestino, na época considerado remoto e bárbaro pelas elites brasileiras litorâneas, como um, cito, hiato, terra ignota. Continuamente, o narrador enfatiza o esforço em apreender cientificamente e elaborar em forma literária um espaço desconhecido, então sem precedentes aos padrões culturais litorâneos no Brasil, formado segundo a noção eurocêntrica da realidade. O narrador de Os Sertões mostra confiança na capacidade científica de catalogação e organização da realidade, ao valer-se do devorador olho ciclópico contra as ilusões do deserto. Porém, não são raros os momentos em que ele se revela hesitante ao munício de referências e categorias consagradas pelo repertório positivista. Nesses momentos, constata a insuficiência do saber técnico em dar conta das contradições daquela realidade inédita e incomensurável com a qual se depara. O narrador relata a dificuldade de seus olhos em abarcar a disforme cidadela Mundel, terrível labirinto de Minotauro. Para Costa Lima, a cidade e a natureza sertanejas resistem como objetos fugidios e instáveis, não completamente esgotados pelo esforço descritivo do narrador. São famosas as definições euclidianas do homem sertanejo como rocha viva da nacionalidade ou titã acobreado, imagens construídas sobre as temporalidades geológica e mitológica. De um lado, as referências à rocha e ao titã visam enaltecer a força do sertanejo. Todavia, persiste no conjunto delas o juízo de regressão e de anomalia evolutiva, desestabilizadoras de uma suposta marcha progressiva da civilização. No fenômeno da guerra, a República revela os mesmos retrocessos atávicos notáveis, desencadeados pela justaposição espaço-temporal vivenciada no encontro com a sua suposta alteridade. Diante do outro Brasil ignorado, fora da pátria, o país encara seu interior como estrangeiro e constata a presença do passado no agora.
A sondagem do ignoto conduz ao confrontamento problemático de uma alteridade exterior desconhecida, que revela o paradoxal desconhecimento de si mesmo, orquestrado entre avanços e recuos instáveis no jogo irônico entre dentro, fora, passado e presente. Cruz de Souza tematizou em sua poética o drama da alienação e do exílio social e racial no interior do país em que nascera. Se Euclides da Cunha ressalta a heroicidade trágica dos titãs acobreados na figuração do povo mestiço condenado à desaparição, Cruz de Souza alude às correntes prometeicas que remetem à dor heróica do povo negro, cativo em terras brasileiras. Nesse viés, Roger Bastide aponta nas obras finais do poeta catarinense um reencontro simbólico com a noite africana, seguido da operação de sistemática apropriação irônica da perspectiva cientificista. Cito Bastide. Aceitando então o que o branco diz da sua raça, num grito magnífico de orgulho, o poeta transforma o inferno em céu e descobre uma nova beleza que procura considerar uma monstruosidade. É a existência, pois, de um preconceito contra os antigos escravos que permite a Cruz de Souza ultrapassar o simbolismo e criar uma poesia inédita no lado noturno de seu ser. Fecha aspas. Em Evocações, Cruz de Souza exalta a memória do falecido pai Guilherme em reverência ao, expressão dele, relevo de rocha viva da tua ignorância pura e bondade primitiva. O patriarca negro, ex-escravos, chamado de operário humilde da terra, é lembrado como, expressão de Cruz de Souza, senil desterrado de reinos ignotos, remanescentes de uma ancestralidade épica extinta nos tempos atuais. Conforme comentado mais acima, a ideologia cientificista não concebe em chave sublime a ignorância pura ou a bondade primitiva do velho escravo, resistente rocha viva em sua, cito outra expressão, simpleza e propriedade genésica de selvas que geram o desconhecido e o vago da pureza. Aos olhos positivistas, o suposto inculto ou incivilizado é objeto rebaixado. Na poética de Cruz de Souza, porém, as noções de ignorância e ignoto, assentadas sobre a mesma raiz etimológica, tornam-se trincheiras simbolistas, herméticas e orgulhosas, fechadas ainda investidas nas noções de gnose ou de cogito de matriz ocidental, que se pretendem, todavia, totalizantes e universais. Cruz de Souza representa o drama de, cito um trecho de Emparedado de Evocações, proceder de uma raça que a ditadora ciência de hipóteses negou em absoluto para as funções do entendimento, e principalmente do entendimento artístico da palavra escrita. Fecha a citação. Esmagado pelo olho ciclópico da ciência, acumulada ainda sob o peso histórico dos dogmas religiosos, o artista negro é condenado a ser emparedado vivo pelo discurso racista do século XIX. Na reatualização profana da via crucis da arte, o poeta marginalizado vaga eternamente como a raça africana e seu ancestral mitológico campo, no deserto amaldiçoado da incompreensão social. E encena o próprio e trágico ritual de sacrifício e despedaçamento, no altar de sua paradoxal religião estética, profana e solitária. Na noite ignota de Cruz de Souza, o poeta assume as máscaras de Prometeu acorrentado ou de demoníaco Deus negro, que, como destaca Ivone Rabelo, é sacrificado, mas sobretudo sacrílego, rival da palavra divina, consciente de sua orfandade espiritual. Ao poeta resta preencher o vácuo do céu surdo e despovoado de deuses. Para finalizar, lembro Nietzsche, Nascimento da Tragédia, que salienta que o cientificismo e o dogma cristão coincidem no culto à violência do sentido único, próprio da tendência que o filósofo denomina socratismo, ou seja, a exacerbação do impulso apolíneo destituída da contraparte dionisíaca, tão essencial e constitutiva da vida quanto a outra. Diante dessa lacuna espiritual, o incrédulo crente promove a sistemática e interminável operação de multiplicação e reversão satânica. Esse termo era da professora Simone Finoni, que estava na mesa anterior. Reversão satânica de significados e representações da realidade, no seio do ignoto reino, do sonho e da poesia. Era isso. Bom, então eu passo para a Giovana, a apresentação da sua pesquisa Figuração Energética do Elemento Aquático na Cachoeira de Paulo Afonso de Castro Alves. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença.
também a oportunidade de poder compartilhar esse meu trabalho com vocês. Eu agradeço também à comissão de organização do evento e ao professor Wagner por ter aceitado estar aqui conversando com a gente hoje. Vou pedir licença para ler um texto meu que eu trouxe para tentar não exceder o tempo estipulado. O título da minha fala é A Figuração Energética do Elemento Aquático na Cachoeira de Paulo Afonso de Castro Alves. A revolução paradigmática acerca da criação artística efetuada durante o período romântico, ainda que tenha significado uma ruptura com as perspectivas retóricas do passado, não implicou o desaparecimento total de uma tradição clássica de raízes profundas, como afirma Meyer Howard Abrams. Em suas palavras, a estética romântica foi muito mais um exemplo de continuidade do que de revolução na história intelectual. No decorrer do século XVIII, alguns elementos da poética tradicional foram atenuados ou descartados, enquanto outros foram expandidos e sofreram acréscimos variados. Fim da citação. Sobre o contexto brasileiro, lembramos o comentário de Antônio Cândido em sua formação sobre a estranha contradição que fazia dos escritores oitentistas um misto de românticos e clássicos, resultante da combinação de um ensino de tendência conservadora com as formas moderadas transicionais, expressão de Cândido, do romantismo. É por essa via que lemos a confluência de mais de uma concepção de artista na poética castroalvina, na qual se une o conceito de gênio romântico e do artífice clássico. Quando da inauguração do periódico estudantil recifense A Luz, em 1866, Castro Alves lança um texto programático em que expõe os fundamentos norteadores da atuação jornalística de seu grupo. Ao conceituar a figura do artista romântico, Castro Alves o compara aos druidas celtas e aos 3 reis magos da lenda bíblica, por serem igualmente escolhidos por Deus e incumbidos de uma missão sagrada. Apesar da analogia idealizante, a definição de artista que estabelece através de relações de similitude com outras artes é indicativo de sua conceituação mista. Denominado ofício, a atuação do poeta é equiparada às profissões, aos instrumentos e aos meios de trabalho de um ferreiro, de um entalhador e de um escultor. Reunidas na afirmação "nós somos artistas", todas as profissões se alinham pela fé cristã no trabalho que é santo, engrandece o homem acima da obscuridade e o enobrece. As comparações evidenciam um enfoque no conhecimento técnico e na habilidade manual, advinda tanto da experiência quanto do talento pessoal. Nas palavras do autor, a mão calosa do operário aperta a mão do jornalista. O buril e a pena se conhecem. O papel e a tela são irmãos. Fim da citação. Em outro momento, no poema ao autor Joaquim Augusto, Castro Alves reforça a concepção do poeta enquanto artesão, ao compará-lo a 3 figuras: a do ator, a do Orígenes e ao escultor Pigmalião da mitologia grega, apresentando o artista como um ser elevado em conexão com instâncias divinas, dotado de perícia técnica e capacidade para forjar tesouros. Se por um lado Castro Alves representa o poeta como um ser incondicionado da natureza, no famoso verso "Eu sinto em mim o borbulhar do gênio", do poema Mocidade e Morte, e aponta em sua crítica o classicismo como um dos grandes defeitos da poesia de sua época, por outro, o princípio regulador que aparentara negar aparece revalorizado em diferentes momentos de sua lírica e prosa, como se vê nos exemplos citados. Dessa forma, ocupa uma presença poética de dupla significação histórica na segunda metade do século XIX brasileiro, de acordo com Fausto Cunha. Ao mesmo tempo que Castro Alves segue uma vertente azebediana de afirmação de estética romântica, existe a presença do lirismo ultrarromântico como artífice de uma nova concepção de realidade na poesia brasileira, essa é uma expressão de Fausto Cunha, dentro da qual artifícios retóricos relacionados à avidez metafórica cumprem um papel importante. Segundo Fausto Cunha, o romantismo no Brasil, o recurso retórico da energia, ou pintura viva, como também é chamada, era técnica frequentemente discutida pelos poetas românticos em seus textos crítico-estéticos, sendo, eu cito, a pedra de base nos estudos da poesia do tempo. Além disso, Cunha afirma que Castro Alves, dentre outros coetâneos, firmou sua reputação declamatória na manipulação da Illustrati. O fato se confirma na leitura do ensaio crítico Impressões da leitura das poesias do senhor Antônio Augusto de Mendonça. Nele, Castro Alves elogia o tratamento que a natureza recebe nos versos de Mendonça
e cita como um exemplo de uma magnífica energia a descrição de uma formação de uma tormenta em meio a ventos e mares revoltos, que o poeta realiza na obra. Enquanto crítico de poesia, Castroves julga fundamental que a natureza seja descrita poeticamente em sua exuberância nativa, majestosa, arrojada e livre, repercutindo as características do ambiente natural local. Para que o poeta cumpra sua função de retratista da natureza e essa expressão dele, é necessário que empregue descrições condignas da natureza brasileira, assim como Petrarca, Hoffmann, Macpherson tinham feito exaltando suas terras natais. Analisando a figura da energia, conforme sua acepção e uso pela Antiguidade Clássica, sobretudo em Cícero e Quintiliano, no livro Energia na Antiguidade Clássica e no Início da Era Moderna, o crítico alemão Heinrich Platt a define como as técnicas retóricas pelas quais o orador é capaz de criar cenas imaginárias, também chamadas de fantasia ou visiones, ou ainda evidência em Cícero, conferindo imediatismo e impressão de concretude ao evento narrado. O efeito atingido é o de a cena estar se passando diante dos olhos internos do público, ou seja, os olhos da imaginação. Denominando a fantasia ainda, Longino, no texto do Sublime, explica que a técnica se aplica aos casos em que o orador parece estar vendo o fato sobre o qual fala e coloca sobre os olhos dos ouvintes. Constituindo um tópico de debate recorrente entre os antigos, como vimos na mesa de ontem sobre a retórica, a energia e seus efeitos também são encontrados nos escritos retóricos e filosóficos de Aristóteles, Epicuro, Filósofo, Hermógenes e Luciano de Samosata, leituras conhecidas pelos poetas românticos. Por tais textos, entendemos que o imediatismo vívido criado pela energia é ficcional, constituindo, portanto, a razão pela qual ela pode ser vista como um pressuposto básico para a constituição de todas as artes, poesia, artes visuais e música. A eficácia da energia depende da concretude dos detalhes descritivos, a circunstância. Alcança-se o efeito de clareza ou vividez por meio de ornatos do discurso, que ao serem aplicados tornam a expressão metafórica mais nítida. Aqui nos contrariamos sumariamente em alguns dos recursos empregados no poema A Cachoeira, metáforas de ação, hipérboles e gravações, como artifícios de potencialização do efeito dramático. Essa aqui que eu trouxe é uma página, são duas páginas da nota final do manuscrito original da Cachoeira de Paulo Afonso, que hoje se encontra na Biblioteca Nacional. Nela, Castroves transcreve o excerto de uma notícia de jornal do Diário da Bahia, e nesse trecho, o jornalista do periódico traz uma longa descrição da Cachoeira de Paulo Afonso. E ao fim, muito de passagem, a informação da visita do imperador, do Pedro II, à região da Cachoeira em outubro de 1859. O recorte dessa notícia lhe tinha sido enviada pelo seu editor e amigo Augusto Guimarães, a fim de lhe servir de inspiração no processo de escrita da obra. Castroves tinha dito já em carta que estava prestes a finalizar o livro dos escravos e que só faltava a descrição da cachoeira. E aí o amigo, nesse sentido, enviou o recorte para tentar ajudá-lo nessa tarefa. Próximo slide. Bom, à época, o poeta havia relatado em carta que estava programada a viagem, a visita, à queda gigantesca do São Francisco, como ele chamava a Cachoeira de Paulo Afonso, como Chateaubriand fizer as cataratas do Niágara, para completar a descrição. Essa foto que a gente vê foi tirada como registro da visita que o imperador fez ao norte do país, e ela consta no álbum dessa visita imperial lá na Biblioteca Nacional também. Por ela temos a noção da magnitude desse fenômeno da natureza. Na imagem vemos um escravo, não sei se dá para ver, um escravo sentado à margem da cachoeira, bem pequenininho. Esse pontinho é a pontinha uma cena que, além de ser sublime, eu destaco aqui a discrepância das dimensões diminutas do escravo em relação à dimensão grandiosa da cachoeira. Então, além de ser uma cena sublime, é demonstrativa de como essa espécie de paisagem impressionou a sensibilidade visual do século XIX brasileiro. Bom, a análise comparativa entre o poema e a notícia de jornal CC, a notícia de jornal, nos revelou aproximações terminológicas e conceituais de clareza, sonoridade, brilho, que nos indicaram a relevância
e dos procedimentos textuais descritivos na composição metafórica da cachoeira no interior da obra. Resumidamente, a Cachoeira de Paulo Afonso, uma obra de 1876, póstuma, compreende uma série de 33 poemas que encenam o drama trágico do casal de escravos Maria e Lucas, em meio à sublime natureza sertaneja. Maria, a noiva de Lucas, é violada pelo filho do fazendeiro, senhor de escravos, do seu dono. Impossibilitado de suportar a desonra sofrida, o paraboroso se precipita a bordo de uma canoa do topo da Cachoeira de Paulo Afonso, dando termo às suas vidas. No desfecho trágico da obra, o suicídio do casal negro é representado pela metáfora de um casamento transcendente, em que os elementos do cenário natural da queda da cachoeira celebram a um só tempo seu enlace matrimonial, seu fenecimento e sua comunhão com os cosmos. Na Cachoeira de Paulo Afonso, o elemento aquático exerce um papel fundamental, pois que presente ao longo de toda a narrativa, se articula estruturalmente os personagens principais e seus destinos, refletindo noções centrais da obra, primordialmente as de pureza, de desonra e de resistência, e atuando em nível simbólico como matéria da expressão metafórica vívida e sublime. O poema Cachoeira, situado no segmento final da obra, se caracteriza pela sobreposição de 3 camadas simbólicas. Ele abre com a construção de um evento metafórico, no qual um novilho se torna presa de uma serpente ao se alimentar à beira do rio, sendo incapaz de resistir ao ataque. O réptil, que de acordo com a nossa leitura poderia simbolizar a vileza e o rebaixamento moral, morde-o no dorso, enrosca-o em seus anéis e o arrasta às águas, onde o esmaga até sua fratura completa. A caça ao novilho, disposta em espelhamento à experiência brutal vivida pela escrava Maria, repercute no primeiro nível simbólico índices da mesma violência irrefreável, cuja magnitude é a tônica desse poema. Após narrar a luta entre os animais, o eu poético realiza a transposição dos eventos do episódio metafórico do novilho para a descrição da cachoeira, retratada como um embate de forças naturais. De um lado, o volume descomunal das águas do rio, metaforizado em larga sucuriúba do infinito, que é a expressão poética. De outro, os rochedos de granito que o sustentam, transfigurados em negro tudo. No enfrentamento entre os dois oponentes majestosos, o curso d'água assume atributos de uma manada equestre, galopa, empina e cavalga, tumultuadamente, de cima do precipício. Nesse segundo núcleo metafórico, constitui-se o processo de zoomorfismo da cachoeira, no qual são ampliados em intensidade e tamanho os símbolos representativos das duas potências naturais postas em confronto. No próximo slide, eu introduzo a 5ª estrofe do poema que eu gostaria de ler para vocês. Dilacerado o rio espadanando, chama as águas da extrema do deserto, atropela-se, empina, espuma o bando, e em massa rui, no precipício aberto. Das grutas nas cavernas estourando, o coro dos trovões trava um concerto, e ao vê-lo, as águias tontas, eriçadas, caem de horror, no abismo estateladas. A construção metafórica e imagética atinge o efeito de vividez em grande medida por meio de metáforas de ação, que mobilizam o leitor ouvinte a recriar imaginativamente a cena apresentada diante dos olhos incorpóreos da mente. Espadanando, atropela-se, rui, estourando. A escolha lexical precisa dos verbos de movimento, em associação aos resultados sonoros produzidos pelas aliterações oclusivas, que são abundantes nesse poema, materializam a cachoeira, fazendo ressoar seus estouros d'água por entre os versos, a proporção que a descrição segue. Na terceira e última parte da cachoeira, a metaforização do elemento aquático adentra um estágio mitológico, inaugurado pela presença do centauro, cuja introdução no poema exacerba a capacidade combativa do rio. Opondo-se ao centauro, as rochas de granito assumem as formas humanizadas de um gigante, a sustentar a corrente fluvial sobre os ombros. Eu gostaria de ressaltar que essa metáfora da figura humanizada que sustenta o colosso d'água nos ombros é uma metáfora que está na notícia de jornal, no excerto de jornal. Então, mais uma aproximação entre os dois textos. Na transmutação final, completando o antropomorfismo dos elementos naturais em combate, os rivais encenam a célebre luta de Loponte e seus filhos contra a serpente de Tênedos. É uma referência ao grupo estatuário de Loponte.
O gigante se transfigura, então, no sacerdote Laocoonte, acompanhado de seus filhos em prantos, os penedos, enquanto a cachoeira é representada pelas serpentes em fúria. O padecimento físico dos membros da família é retratado pela contração do punho de Laocoonte no poema, pelo tom violaço de seu rosto em asfixia e pelo aprisionamento de seus filhos nos anéis dos répteis. No interior do poema, a evocação da obra de arte plástica na estrofe final tem o efeito de convergir em si toda a progressão metafórica desenvolvida nas representações do confronto entre as potências naturais das etapas anteriores, constituindo uma emulação verbal destinada à descrição pictórica da arte ou epifrases. A representação metafórica de Laocoonte expõe-se como abstração detalhadora de particularidades da matéria, segundo a expressão do professor Hansen, sintetizando as gradações de ordem semântica, sonora e da expressão dos sentimentos, através de léxico altamente visualizante. Deste modo, ao materializar de forma confluente e múltipla o embate entre a queda d'água e a massa rochosa em mais de uma via artística, poética e artes plásticas, o eu poético alcança o ápice do sublime estético e o ponto culminante do poema. De acordo com o Rodolfo Hansen, no artigo Categorias Epidíticas das Epifrases, a aplicação das técnicas retóricas relacionadas às categorias de clareza, nitidez e brilho na visualização imaginosa ou energia estimula o patos, tanto no poeta quanto nos ouvintes, e podem contribuir às funções retóricas de ensinar, agradar, maravilhar e persuadir. No caso da cachoeira, o processo de antropomorfização das forças naturais nos convida a mensurar sua grandeza em relação à do homem, e assim deduzimos que diante dela não é possível erguer resistência, como mostra na fotografia, né, a discrepância entre a minúcia do elemento humano e a grandiosidade da cachoeira. Ainda que o rochedo não se renda, ele não é capaz de conter a força extraordinária do colosso d'água que espana sobre si. Da mesma forma, o ser humano adquire no confronto com qualquer potência consciência de sua limitação física, de que foram vítimas Laocoonte e seus filhos. Todavia, a faculdade da imaginação dissocia o homem da natureza, habilitando-o a superar um obstáculo causado pela contradição entre a finitude humana e o poder superior. Assim sendo, entendemos que o emprego da forma estética do sublime em A Cachoeira, além de conferir um tratamento elevado à matéria trágica, desempenha o papel de libertar o homem da violência que o anula. O sublime dinâmico, nos moldes kantianos, entra na obra como uma solução estética, para dar conta da matéria poética do golpe trágico sofrido por Maria e recuperá-la da ruína de sua dignidade por meio da transcendência redentora, porque passará nas cenas finais do poema. O recurso do belo, harmonizando o entendimento e sensibilidade, segundo a acepção kantiana do conceito, não se mostra competente para elevar o homem das limitações do mundo sensível. Logo, vista em seu conjunto, a obra propõe uma discussão sobre o tratamento estético do belo e do sublime na poesia, já que apresenta essa dualidade entre belo e sublime no poema de abertura à tarde, e configura a harmonia do belo na natureza edênica da primeira parte da obra, anterior ao crime, e por fim aplica o estilo sublime na representação dos elementos naturais relacionados à violência. Assim, concebemos a estátua de Laocoonte na textura do poema como uma alegoria da dignidade humana frente à inevitabilidade da morte. Transportando-nos ao contexto da Cachoeira de Paulo Afonso, essa evocação alegórica representada por meio do sublime nos leva a entender o desfecho trágico da obra não como uma rendição do casal escravo às impossibilidades de um sistema que os paralisa, mas como redenção. Próximo slide. Eu cito aqui Friedrich Schiller, que condensa tal noção na seguinte citação de Acerca do Sublime. Basta uma única emoção sublime para rasgar essa teia do engano, para devolver de uma vez ao espírito acorrentado toda a sua elasticidade, para oferecer a ele uma revelação sobre sua verdadeira destinação e tornar necessário, pelo menos naquele momento, o sentimento de sua dignidade. Fim da citação. Nesse sentido, compreendemos que o uso dos recursos empregados na caracterização energética do elemento aquático por Castrovas é particularmente relevante, na medida em que as componentes naturais são postas a simbolizar a violência existente nas esferas humana e social, por meio de metáforas vigorosas e visualizantes, como forma de representar a corrupção moral do indivíduo escravizado e denunciar o sistema escravocrata
que lhe interdita a fruição do amor, o corrompe e o silencia. É isso, muito obrigada. Bom, eu pensei que eu tivesse recebido o resumo expandido, mas vocês apresentaram. Está muito mais expandido do que eu li. Quer dizer, eu montei um comentário a partir da versão preliminar da fala de vocês. Eu acho que eu vou ler o comentário para não perder mais tempo. Pensando especificamente no trabalho da Manuela, tem uma parte da versão preliminar que você me apresentou que partia do texto do Paul Benichou, que era um autor que a gente tinha, inclusive, visto no curso. Eu vou pular, porque de fato nessa apresentação final se retirou da discussão, né? Então, eu acho que tem outras questões aqui que são mais pertinentes com relação a essa versão que você apresentou para a gente. Eu acho que a grande questão, o trabalho é brilhante, como já é mestrado, a gente já quer dizer, eu sei do grande mérito do teu trabalho, da tua intimidade com o teu objeto. Eu acho que o desafio na tese agora, Manuela, é o que está no centro aí, né? A tua tese efetivamente postula um diálogo do Cruz e Souza com Álvares de Azevedo pelo viés da adoção, tanto da persona do poeta monge, né, do poeta religioso, quanto pelo tema da religião da arte, né? No entanto, o resumo na versão preliminar, eu acho que mesmo nessa versão expandida, parece ainda não evidenciar ou deixar sugerido, mas sem deixar muito claro como se dá especificamente esse diálogo, né? De modo que fica a dúvida se há referência direta na poesia, né? De pensamento, na prosa poética de evocações do Cruz e Souza, ao autor do livro de Fragão de Caro e o poema do Frade. Ou melhor, aqueles pontos em que você chega a aproximar os dois, né, parecem ser constitutivos do tema e da persona em geral, independente de, quer dizer, não é só da versão do caso do Álvares de Azevedo. Então fica a dúvida, ele foi buscar no Álvares de Azevedo, tem um diálogo mais ou menos implícito, né, ou mais ou menos explícito, desculpe, com o autor da Lira ou não? Quer dizer, você aproxima os dois por uma afinidade que tem a ver com essa composição das personas, né? Quer dizer, de maneira que a gente pensa, por que então especificamente o Álvares de Azevedo como termo de comparação? Já que a figura do poeta monge se multiplica em várias outras representações poéticas, inclusive do período romântico, né? Começar com Junqueira Freire, né? Então, eu acho que isso é uma das questões que talvez você podia explorar. Aqui você deu maior ênfase na exposição, mas eu fiquei me perguntando, quando eu li o resumo, se o tema da religião da arte do poeta monge é reposto sem mais no simbolismo. Agora você falou, não, o tema da religião da arte está no simbolismo, mas ele deita raízes em alguns aspectos, né? Foi mais ou menos isso. Então eu fiquei na dúvida, porque eu acho que lá essa aproximação no romantismo funciona de uma maneira que talvez não seja a mesma no simbolismo, né? No caso específico do Cruz e Souza, quando se trata especificamente dele, você dá uma certa dimensão, um certo enraizamento histórico local, né, dessa figura da persona do poeta monge e da religião da arte, né? Então, no caso do Cruz e Souza, fica evidente, né, no resumo, que esse ajuste, essa aclimatação, se é que a gente pode dizer assim, ocorre com o intuito de fazer frente ao cientificismo reinante no campo intelectual da época, né, questionando seu valor e alcance na compreensão e explicação da realidade local, além de veículo de transcendência espiritual e superação das barreiras sociais no Brasil finisecular, que prometia a modernização do país e a emancipação popular com o advento da República. Eu pergunto para você se haveria algum enraizamento dessa ordem equiparável no caso dos monges poetas e no que seria a religião da arte no caso do Álvares de Azevedo. Tudo bem? O que eu faço? Eu faço a pergunta para as duas, é isso? De uma vez? Ou não tem? Pode dar uma coisa. Ah, é? Se vocês quiserem fazer diferente, fica à vontade. Não, acho bem claro aqui, se quiser perguntar tudo, a gente faz. Ah, é? Então tá. Bom, então ótimo. Porque eu não tomo tanto tempo de vocês.
Bom, Giovanni, eu adorei ler o resumo, eu não conhecia, não tive oportunidade de estar na qualificação, mas acabei lendo, né, com certo atraso, e gostei muito, acho que tem que dizer. É uma delimitação precisa, né, dos objetivos, do corpus da tua dissertação, uma articulação que eu acho que é primorosa, que você faz entre um princípio retórico, né, como a energia, que formaliza a obra, relacionado a uma categoria estético-filosófica que é constitutiva, né, do pensamento do tempo, o sublime romântico, aí notadamente na versão kantiana do sublime dinâmico e na versão schilleriana do sublime patético, né? Tudo isso ligado à eleição de um aspecto específico da obra examinada, que são as metáforas empregadas na composição da paisagem, sobretudo, que por fim, né, é articulado a um movimento mais geral da obra e ao sentido último, pode dizer, né, intimamente associado ao contexto da época, que é o drama da escravidão. A minha questão, na verdade, ela tem dois aspectos. Ela pode ser simplificada da seguinte maneira. Por que da escolha, né, especificamente da localidade da Cachoeira de Paulo Afonso, na obra do Castro Alves, que é a única, na verdade, onde ele consegue contextualizar o drama da escravidão, porque em geral, nos grandes poemas abolicionistas, eles são sempre tratados em abstrato. Aqui não, né? Ele insere um contexto específico. Há, sem dúvida, atrás do Castro Alves, toda uma tradição de representação e celebração dessa localidade específica na paisagística, né, que era produzida, sobretudo, pelos pintores viajantes. Começa lá com Franz Post, foi o primeiro a representar, né? Depois os oitocentistas tem com Rugendas, tem com Debré, e com esse aí do MASP, o Schutz, né, que aliás é quem materializa a noção de sublime. Você tem um observador no topo da pedra, minúsculo, e o grandioso da paisagem, como depois no retrato lá do Pedro II. Né? Então, eu acho que seria interessante um pouco você situar essa representação do cenário à luz dessa tradição das artes plásticas aí pictóricas, que eu acho que, para pensar um pouco como é que ele opera na composição aí do cenário. Dentre esses registros pictóricos, a gente pode incluir, além da foto do Pedro II, os desenhos bem mais canhescos, né, de todo modo, que ele mesmo faz nas cadernetas de viagem. Você falou que está na Biblioteca Nacional, mas hoje está no Museu de Petrópolis. Se eu não me engano, parece que estão todos lá. Eu não sei se isso foi editado, eu vi pela internet, né? Então, porque é curioso a gente pensar em poema concebido a contraluz da viagem de 59, né? Que mais do que ser uma viagem que visa, né, atender a curiosidade do imperador pelas paisagens, pela fauna e pela flora, era uma viagem marcadamente política e que tinha a ver, sobretudo, com as tensões entre liberais e conservadores no período. Isso tem um dos ensaios que eu levantei. Ele fala, é uma viagem estratégica, é uma viagem visando uma espécie de conciliação entre os dois partidos. É curioso a gente pensar o alinhamento aí do Castro Alves, né, do lado dos liberais, sobretudo no momento em que ele compõe uma obra dedicada a esse drama, mais uma vez ao drama da escravidão. Então, acho que isso dá um certo fundo histórico específico que pode enriquecer o teu trabalho. Enfim, essa sugestão não vou me estender mais, porque se alguém na plateia quiser aproveitar depois, perguntar alguma coisa, passar primeiro. Bom, as três perguntas, né? Na primeira, o professor Wagner, né, pediu para esclarecer um pouco mais por que a escolha do Álvares Azevedo e do Cruz de Souza, né? Bom, o Álvares Azevedo é um autor assim, que já venho estudando há algum tempo, né? Surgiu essa questão do poeta frade, como ficou esgotada no mestrado. Então, assim, eu gostaria de continuar essa questão e, ao mesmo tempo, dialogar com o Cruz de Souza, que eu acho que, justamente pela aproximação e diferença entre os dois, eu vou conseguir entender melhor o Álvares. Que, apesar de estudar o Álvares há mais tempo, eu acho o Álvares Azevedo muito mais, talvez, escorregadio que o Cruz de Souza. O Cruz de Souza, ele acaba sendo mais enfático, né? O Álvares de Azevedo, o Cruz de Souza, desculpa. O Cruz de Souza, ele tem algumas epígrafes do Álvares de Azevedo, alguns poemas, pouca coisa. E a Universidade Federal de Santa Catarina, eles mandaram um jornal, eu esqueci o nome do autor agora, que vergonha,
que diz de uma hipótese que o Cruz de Souza ele trabalha muito com a companhia de teatro, né? E existem algumas lendas que não sabem se é hipótese, né? Que ele tinha feito uma versão de Macário, que entra toda essa questão do diabo, da relação de bem e mal. Só que ficamos no território das hipóteses, né? Bom, então assim, de referência direta, o Cruz de Souza ele foi um leitor da obra de Azevedo, né? Mas ao mesmo tempo tem essa relação direta, mas acho que não é só isso. Realmente está ligada a... São questões que percorrem, acho que a lírica toda do 19, né? A gente está conversando com a Giovana, a gente viu que muitos termos eles se repetem, só que com direções diferentes, né? Então, não sei se isso responde. Na verdade, esse trabalho eu terminei o primeiro ano agora e são questões que realmente eu vou ter que verificar, né? Sobre a religião da arte e do simbolismo, né? De fato, são, apesar da religião da arte também permear todo o século XIX, são duas tradições diferentes, são problemas diferentes, relações com transcendência diferentes. O romântico ainda tem aquele projeto, né, da Bildung, da formação completa do ser humano. Não sei se um simbolista acreditaria muito nisso, né? Mas são questões realmente que eu vou ter que esmiuçar melhor, né? Por enquanto eu estou vendo o que tem assim de comum nos dois, vendo que não é exclusivo de um outro ou outro, isso é corrente, e depois vou ter que ver qual a diferença. Sim, né? Vou ter que conviver um pouco mais com Cruz de Souza, que é o autor que eu estou pegando agora. No final, sobre a leitura da religião da arte do Cruz de Souza está ligada a uma resposta local de pensar o poeta, assim, digamos, como figura alegórica, mas também como homem negro, poeta negro, uma explicação social. O Cruz de Souza ele acaba explicitando isso muito claramente, né? No Álvares de Azevedo é mais mesmo, né? No mestrado, eu acabei dando uma resposta talvez parcial, que a figuração do poeta monge está sempre ligada, no caso do Álvares de Azevedo, com problematização da forma da epopeia, né? Com pensar a impossibilidade do mito, do elevado, num país colonizado, saqueado, totalmente venal, que não tem como se pensar no heroísmo dos moldes antigos, né? Tem até aquele texto legal do Alexandre Herculano, que o Azevedo adorava, que fala da Confederação dos Tamoios, né? Que, olha, ele fala para o Pedro Herculano, né? Seus heróis não são tão heróicos assim, né? É difícil... Então, em que sentido que eu quero dizer? O Álvares de Azevedo ele insere o frade principalmente uma crítica ao indianismo, né? Porque o indianismo estava muito ligado a uma concepção de mito, mas só que de religião católica, né? O Álvares de Azevedo ele está o tempo todo provocando isso aí, até porque durante a formação do romantismo, nas primeiras gerações, até da transição do arcadismo, era muito comum que os homens de letras, literatos, fossem realmente, às vezes, padres, né? Tem vários padres que estão de violenta, né? Mas, assim, no Álvares de Azevedo, isso foi uma resposta que eu acho que realmente não está satisfatória ainda para o seu inválido Cruz de Souza. Só que, ao mesmo tempo, no doutorado, agora, antes eu fiquei no poeta frade, eu vou tentar pensar melhor esse poeta frade dentro da própria poética do Álvares de Azevedo, em confronto com outras figuras do criador secular, de repente, Costa do Moribundo, o poeta mendigo, né? Então vai ser nesse sentido. Tá? Eu agradeço pelos comentários, com certeza vão me ajudar muito nessa fase que ainda tenho alguns meses para trilhar na pesquisa. Essa pesquisa e essa leitura mais pictórica em relação aos viajantes, o transposto, o chute, isso é algo que eu gostaria de fazer e eu acho que o trabalho mesmo pede isso. O poema de abertura à tarde é um quadro, né? E são vários momentos em que você vê quadros formados na natureza que poderiam muito bem ter sido pintados por esses pintores da época. O próprio Castro Alves, em relação à pintura, tem algumas citações dentro da Cachoeira, em que ele trata
muito rapidamente, mas tem até uma passagem que ele diz: eis o quadro que eu queria pintar, mas não pude. O Lucas melhor fizeram na sua cantiga. Né? Então ele dá até um valor maior à cantiga popular, à tirana do Lucas, em relação até à poesia, né, que ele mesmo compôs. Para mim, existe o Eugênio Gomes em relação à questão da por que a Cachoeira de Paulo Afonso. O Eugênio Gomes, que é o grande estudioso do Castro Alves, biógrafo dele, inclusive, ele dá uma explicação biografista, né, dizendo que o Castro Alves retirou-se para o sertão baiano nos últimos meses de vida, por causa do acometimento de saúde, tuberculose e tudo mais, e por isso ele teria se voltado à natureza sertaneja, né, que estava em reclusão, em isolamento, não produzia tanto mais, mas tinha aquele enfoque voltado à natureza sertaneja. Eu tento discordar um pouco. Eu acho que existe aí um certo teor político nessa escolha da cachoeira, ainda mais porque a notícia de jornal foi transcrita pelo próprio poeta e prevista como parte constitutiva da obra. E o que é mais interessante é que a descrição, né, do recorte da cachoeira é muito mais longa do que a passagem breve do imperador, que aparece lá embaixo. Né? São 2 linhas só que falam que o imperador passou por essa qualidade no ano tal. E eu acho que tem aí algum viés político que é preciso investigar melhor. Mas eu tenho uma hipótese em relação à cachoeira de Paulo Afonso, no sentido de que eu penso que talvez o Castro Alves tivesse tido essa intenção de elevar o negro à estatura de mito, como fizeram os indianistas, talvez, anteriormente, né? Eu penso no Alencar com o Guarani, talvez fosse esse um projeto dele um pouco maior. A Cachoeira de Paulo Afonso, inclusive, era para ser um pedaço de um livro maior, que incluiria um outro drama histórico, que se chamava A República dos Palmares. Ele começou a escrever esse poema, que tinha assim, tem 4 estrofes somente, e não conseguiu terminar por falta, né, de tempo, mas o projeto era incluir a Cachoeira de Paulo Afonso e essa república num livro maior que completasse o dos escravos. Então, para mim, existe aí uma intenção de elevar esse escravo, uma figura de mito, e talvez tenha uma ação política por trás disso. Então, é preciso investigar de fato. Obrigada pela sugestão. Tem tempo aí? Tá? Isso aí, ó. Tá aberta a perguntas, se alguém quiser. Não? Acho que podemos encerrar, ter 5 minutos aí ficar quietos, tá bom? Então tá, gente, obrigado.